aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer: esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para essa geração. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará juntamente com os homens desta geração e os condenará, porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão, porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Uma salva de palmas para a palavra de Deus. Que a leitura do Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Irmãos, há uma palavra neste Evangelho, diante da grande multidão, que deve ser para nós, reunidos numa grande multidão, uma chamada, um alerta. Essa geração é uma geração má. O porquê que nosso Senhor diz isto? É porque, embora fossem herdeiros da promessa, tendo diante de si Cristo, o Salvador, não o reconheceram. E olha que ele fez muitos milagres, e nem os milagres que Cristo fez os despertaram para a fé. E isto nos leva a um documento, uma fala do Papa Bento XVI, no seu documento Deus Caritas Est. Diz o seguinte: por que alguém se torna cristão? E é bom que a gente faça essa reflexão. Por que eu sou cristão? Ele diz mais ou menos assim: no início do ser cristão, não há um encontro com uma ideologia, com uma filosofia, mas há um encontro com um acontecimento, com uma pessoa que dá novo rumo à vida de quem se encontrou com essa pessoa que é Cristo. Irmãos, a queixa de Jesus, ele faz essa queixa contra esta geração do tempo dele, é porque queria convidar os seus ouvintes a uma verdadeira manifestação de fé que deveria se dar por meio da penitência, que é a verdadeira sabedoria, porque nos encontramos numa situação de pequenez diante de Deus, nosso Pai. Pequenez esta que tem a sua origem no nosso distanciamento dele. Mas ele, quando se aproxima de nós, dá a cada um de nós a possibilidade que na nossa humildade, nossa pequenez,
nós sejamos grandes, primeiros no reino dos céus, quando manifestamos a Ele a nossa fé. Essa crítica de Jesus também, Ele percebe porque, diante de tantas palavras, tantos milagres, tantos gestos e sinais, o povo permanecia incrédulo, porque não correspondia, apesar dele ter feito tantos milagres. Se vocês lerem o Lucas, do capítulo 1 até o capítulo 8, vocês não vão encontrar uma pessoa que faz mais milagre que Jesus. Está repleto, Marcos 1 até o capítulo 8. Está repleto de milagres. Mas chega um momento, parece que Jesus cai a ficha. Não adianta fazer milagre, porque o povo só fica nos milagres e não chega à fé em mim. Irmãos, os sinais que nós encontramos no Antigo Testamento, que está repleto desses sinais, porque o nosso Deus é um Deus que entra na história, escolheu um povo, ou melhor, escolheu uma família, um casal, e a partir desse casal, escolheu um povo para ser uma fonte de bênção para toda a humanidade. Nosso Deus é um Deus que entra na história, que intervém na história para salvar. E todos os sinais do Antigo Testamento atingem o seu ponto alto na pessoa de Jesus Cristo. Na pessoa daquele que veio para elevar, aperfeiçoar a lei. Só que parece que Jesus entende que ainda há uma barreira, não há ainda uma perfeita resposta a tudo que Deus fez. Deus, nosso Pai amoroso, semeou sinais na história. E os sinais têm um sentido, têm uma razão de ser. Os milagres, as graças de Deus em nossa vida, são como placas que apontam, que indicam para nós um caminho, indicam para nós a necessidade de nos voltarmos mais para Deus, e afirmam ao mesmo tempo que Deus continua nos amando, se importa conosco, por isso intervém na nossa vida. Só que uma placa, um milagre, uma graça é como uma placa, se nós não a seguirmos, se torna algo inútil e até nocivo, porque conforme a informação que a placa dá, se nós não a seguirmos, nos damos mal. Irmãos, Deus que age para nos salvar é o Deus que agiu em Cristo e continua a agir. Só que para nós agora há uma exigência. Para nós não há outros sinais, além do sinal de Jonas, da sua aparente morte, da sua ressurreição. Ficou 3 dias no ventre de um peixe e depois foi jogado fora para cumprir a sua missão. Para nós só há este sinal, o sinal do amor de Deus manifesto por nós na paixão, morte e ressurreição de Cristo. Por que não há outros sinais? Porque Deus não quis constranger a nós, mas quis conquistar a nós no amor que se manifestou quando o seu Filho por nós deu a vida. Deus não quis nos forçar a crer por meio de sinais, mas quis nos conquistar no amor manifesto na cruz, na paixão, cruz e ressurreição do Senhor. Exatamente por ser amor, Deus não concede outros sinais além daquele que foi realizado por Jesus Cristo. O verdadeiro cristão, e é isso que nós somos chamados a ser, cristãos autênticos, é alguém que, embora não desconheça a função, a utilidade do milagre, é alguém que não pede outros sinais a não ser o sinal manifesto na cruz, o sinal maior do amor de Deus por nós. O verdadeiro milagre
da nossa fé cristã é um milagre no sentido de ordem moral. É a condição humana de Jesus, assumida na encarnação, na fidelidade, na obediência e no amor absoluto a Deus. Este amor absoluto a Deus que nosso Senhor tinha, irradia para nós uma presença divina, que acompanha a sua igreja, que acompanha ao seu povo, que acompanha os batizados até a consumação da história. Irmãos, neste sinal, o sinal de Jonas, ou seja, a paixão, morte e ressurreição do Senhor, neste sinal estão cumulados, ou poderíamos dizer, acumulados, juntados, resumidos, todos os milagres do Evangelho. Porque neste sinal, o pecado e a morte foi vencida e manifestou-se para nós a vida eterna, a ressurreição, que se tornou para nós apelo à conversão, abertura para Deus e sinal da presença espiritual do Cristo no meio da sua igreja, que combate conosco para que vençamos em nós mesmos, na nossa igreja, o pecado e a morte. Contudo, irmãos e irmãs, no capítulo 19 de João, Cristo ainda prolongou um outro sinal e nos deu um outro motivo para nos sentirmos mais ainda amados por Deus. Deu-nos a sua mãe por nossa mãe, para que os filhos da igreja de Cristo não fossem órfãos de mãe. Esta mãe que nós veneramos em tantos títulos, em especial nessa paróquia, como Nossa Senhora da Conceição Aparecida, ou Nossa Senhora Aparecida simplesmente, nos ajudam a perceber que Deus continua nos acompanhando, nos guiando, não só com o amor do seu Filho, manifesto por nós na ressurreição, mas na proteção e no amor maternal de nossa mãe, que é mãe da igreja, mãe daqueles e daquelas que creem no Cristo e esperam as suas promessas. Irmãos, lembremos-nos, Cristo nosso Senhor, nosso único mediador, continua compadecendo-se de nós, continua chamando cada um de nós à conversão, à vida eterna. E Ele, ao deixar para nós a sua mãe, deu-nos um perfeito exemplo de como levar uma vida agradável a Deus. Se nós de fato quisermos sermos homens e mulheres que seguem a Deus, que servem a Deus, há um exemplo, o exemplo de nossa mãe. Fazei tudo o que Ele vos disser, diz ela no primeiro sinal de Jesus Cristo, no capítulo 2 do Evangelho de João. No capítulo 1 de Lucas, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Nós não inventamos isso, está no Evangelho. É por isso que nós podemos afirmar que se de fato quisermos sermos discípulos verdadeiros do Deus vivo, há um exemplo, além de nosso Senhor, a sua mãe. Por isso, é bom que cada um de nós não sejamos contados nesta geração má, que pede mais e mais sinais, se esquecendo daquele único e irrepetível sinal, o sinal da cruz, que manifesta o amor por nós. Deus por nós fez tudo, nos chamou à existência, não deixou de dar sinais, manifestando a nós o seu amor, nos deu o maior sinal, a encarnação do seu Filho, a sua paixão, morte e ressurreição. Por nós Ele fez tudo, deu-nos a mãe do seu Filho por mãe. Só que agora a decisão está em nossas mãos. O apóstolo Paulo diz, é para a liberdade que Cristo nos chamou, é para a liberdade, e é na liberdade que cada um tem que dar o seu sim a Deus.
Nós deveríamos ter sempre em nossa consciência uma palavra de Santo Agostinho que cobra muito de nós. Santo Agostinho diz: o Deus que te criou sem ti não te salvará sem ti. O que Deus podia ter feito, feito foi. Agora é com nós. Agora é conosco. É com cada um. Não nos faltam meios para alcançar a salvação. Temos o Evangelho, temos a Eucaristia, os sacramentos, o Evangelho que nos é anunciado. Cada um é chamado a tomar nas mãos a sua decisão. Deus já fez a sua parte. Como geração que ouve o Evangelho, tomemos uma decisão pela vida, uma decisão pela vida eterna, auxiliados por nossa mãe. Que nossa mãe nos ensine, na liberdade, a sermos homens e mulheres que escolhem Cristo, que vivem em Cristo, e que por viverem em Cristo, decidem caminhar para a vida eterna, para reinar com Ele. Que a Virgem Maria interceda por cada um de nós e nos ensine a sermos uma geração boa, que ouve o Evangelho, crê no Evangelho e por isso vive segundo este mesmo Evangelho para alcançar a vida eterna. Que a Virgem Maria guarde a você, sua família, no Evangelho de Cristo, proclamando a fé e vivendo a fé.